Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha conduzir sua mente, o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua inteligência, a sua capacidade de pensar. Ele venha conduzir o seu intelecto para que você, então, possa saber fazer as suas escolhas, a escolha certa, ou as escolhas certas para a sua vida. Você sabe que a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso racional é o nosso espírito. O nosso coração é a nossa alma, nossos sentimentos. Então, se você tem a direção do Espírito Santo na sua cabeça, o Espírito Santo vai conduzir a sua alma, os seus sentimentos, de acordo com a vontade dele, e você vai ser feliz. Não sei se eu me faço entender. Deixa eu tirar aqui esses comentários que distraem as pessoas. Olha só. Presta atenção. Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que você precisa, tudo que você necessita, tem que vir em segundo lugar. O que mais você precisa, a prioridade da sua vida, é ter o reino de Deus reinando dentro de você, o Rei Jesus reinando dentro de você, reinando na sua cabeça, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos ilumina, ele ilumina a nossa mente. Ontem nós falávamos sobre o testemunho meu, que no momento de humilhação, de vergonha, de profunda dor na alma, naquele momento eu tive a direção do Espírito Santo para provar a palavra dele. Aí é que está o segredo do sucesso. Aí onde está o segredo da vitória. O apóstolo Paulo disse: olha, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quando a gente tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, então nós nos tornamos propriedade dele. E ele nos conduz. No momento do sufoco, nos momentos de sufoco, porque nós somos matéria, nós somos carne, osso, nós temos nossas necessidades pessoais, individuais. E Deus sabe disso. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Mas o que a gente mais precisa, o ser humano mais precisa, é ser guiado pelo Espírito dele. Porque sem a direção do Espírito Santo, não há como você safar-se dos problemas que você enfrenta neste mundo.
Ora, o Espírito Santo é o Senhor Jesus em espírito. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Então, você imagine você ter o Espírito de alguém que ressuscitou o próprio Filho? Você já imaginou ter o Espírito de alguém que vai conduzi-lo à vitória? Esse é o Espírito, esse é o reino de Deus. Quando Jesus fala, buscai primeiro o Espírito Santo, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas, é porque nós temos necessidade dele. Agora, uma vez você recebeu o Espírito Santo, pronto, acabou, você está selada, carimbada, você tem o penhor de Deus dentro de si, a garantia de Deus dentro de si, e aí, nos momentos de sufoco, você sabe como se conduzir, porque ele, o Espírito Santo, vai guiá-lo à solução. Então, por exemplo, normalmente as pessoas querem resolver os seus problemas pessoais. É até natural isso, Deus entende isso. Só que ele quer que nós, primeiro, venhamos resolver o nosso problema espiritual. O nosso maior problema é o interior, não é o exterior. Não é a falta de pão, não é a falta de casa, não é a falta de trabalho, não é a falta de saúde. Não! O mais importante é curar o interior, a alma. Ela que sofre, ela que está gemendo. Então, quando você cair na real e conferir realmente, eu preciso resolver o meu problema da minha alma. O primeiro problema que você tem é a sua alma, que é o seu coração. Então, o que vai acontecer? Quando o Espírito Santo vier sobre você, ele vai guiar a sua alma através do seu espírito, do seu intelecto, da sua sabedoria. Ele vai guiar, ele vai dar direção. Foi o caso meu, nosso caso, Esté e eu. Então, naquele momento de profunda humilhação, vergonha, o que eu fiz? Eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Faça uma prova comigo. É muito glorioso, é muito grande. Então, quando a gente está no sufoco, a gente tem o Espírito de Deus para nos consolar, nos confortar, nos guiar. Ele é o guia que leva-nos aos pastos verdejantes. Por isso que Davi disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos guiará ou me guiará aos pastos verdejantes. O Espírito Santo é o bom pastor. Então não se trata de religião, não se trata de merecer ou não merecer, não se trata, eu tenho uma fé maior do que a sua. Nada disso. O que se trata é o seguinte, você tem o Espírito Santo, você tem o guia que vai conduzi-lo de acordo com a vontade dele e vai agradar toda a sua vida. Você vai ficar feliz, que foi o nosso caso. Imagine, muitas pessoas fazem N sacrifícios, vão para os roncós, bebem água de Abu, e eu nem vou falar sobre isso porque é tão asqueroso, é tão nojento que dá vontade até de vomitar. Mas muitas pessoas fazem sacrifícios para os guias, para as entidades, para os encostos, querem agradar as entidades desse mundo, querem agradar o doutor Fritz, que é o doutor
fulano de tal, Beltrano, etc., agradar o espírito dele. Ora, por que você não busca o espírito daquele que ressuscita os mortos? Por que fica a buscar o espírito dos mortos? Vamos buscar o espírito daqueles que ressuscitam os mortos, não o espírito do morto. É ou não é? Isso é racional, isso é inteligente. Ao invés de você receber o espírito da vovó, do vovô, do seu pai, da sua mãe, etc., busca o espírito daquele que ressuscita os mortos. Ele vai ressuscitar você em vida. É isso que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando você recebe o Espírito, o guia que Jesus prometeu, que é o Espírito Santo, acabou. Você vai sarar a sua alma perfeitamente. Você vai saber o que deve fazer e vai decidir. Não quer dizer que ele vai usar você como um robô, não. Ele vai te dar direção e você vai obedecer. Se você tiver a direção dele e não obedecer, você vai ficar para trás. Mas ele dá a direção e te dá condições de você obedecer. Então, naquele momento de sufoco, eu tive a direção, a inspiração, a orientação dele do que eu deveria fazer. E eu fiz. Pronto, resolveu o problema. Resolveu o problema. Ele resolveu o problema em menos de 24 horas. E o problema era grave. E não havia um sinal de que poderia sair daquela situação. Mas ele é Deus. A Bíblia diz, o salmista diz que a voz do Senhor é poderosa, ao ponto de separar as labaredas do fogo. Você já imaginou? Separar as labaredas do fogo. Salmo 29. Então, Deus é Deus, amiga. Imagine essa voz poderosa dentro de você, que é a voz do Espírito Santo. Quem vai conseguir destruí-la, derrotá-la, fazê-la fracassada? Quem? Ninguém. Então, o Espírito Santo é para isso. Jesus não prometeu o Espírito Santo, não é para você ficar religiosa, caridosa, bondosa. Não! Ele sugere e dá o Espírito Santo àqueles que o priorizam nas suas vidas, que fazem dele o primeiro lugar. É ele que eu quero. Então, as pessoas vão ter a direção dele. Agora, cabe às pessoas obedecerem ou não à voz dele. Então, quando você tiver o Espírito Santo, preste atenção, você tem o Espírito Santo, mas a sua vida ainda não é o que deveria ser, é porque você não está obedecendo. Ele está dando a direção, mas você não obedece, então o problema é seu. Não é? Não é assim? Você dá para o seu filho, a sua filha, seu filho, sua filha, você dá para eles o conselho, o bom conselho. Eles não obedecem, eles vão colher os frutos da desobediência. O Espírito Santo também é assim. Quando ele vem, ele nos dá a direção. Agora, se a gente vai obedecer ou não, isso é problema nosso. Eu obedeci e Deus abençoou. E sabe por que eu cheguei àquela situação? Porque eu não sabia que os dízimos eram as primícias de toda a minha renda. Eu pensava assim, não, eu pago as minhas contas e depois eu devolvo os dízimos. Isso não é dízimo. Os dízimos são as primícias, e quer dizer que Deus é o primeiro na minha vida. Então, primeiro é Ele. Então, quando uma pessoa
Eu não sabia, eu não tive essa direção, não fui ensinado a isso. Os pastores falavam os dízimos, mas não falavam sobre primícias. O dízimo quer dizer primícias, primeiros frutos. O primeiro fruto, os primeiros momentos da manhã tem que ser de Deus. Então, eu levanto, as minhas primícias são primeiro orar, falar com Deus. Meu Deus, está aqui a minha vida, esse dia que o Senhor me dá, então me ensine, me oriente, etc, etc, etc. Então eu faço. Essa é a lei, a palavra de Deus. Talvez você diga, mas o bispo, eu vivo sob a graça. Pois é, a graça também diz isso. A graça não anula a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, amiga e amigo, obedeça essa palavra aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você contraria, se você não gosta de ouvir nem falar de dízimo, pois bem, então está aqui escrito, buscai primeiro o reino de Deus. Quando ele fala primeiro o reino de Deus, primeiro é a vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus. Se você é de Deus, você faz primeiro a vontade dele. Então, primeiro momento da sua vida é colocar o joelho no chão e falar, meu Deus, está aqui a minha vida. Aí você oferece a sua vida. São as primícias da manhã, de cada manhã. E como as orações, como são as primícias, tudo mais. O primeiro amor, primeiro amor. Ele é o primeiro, ele tem que ser o primeiro. Acima do papai, da mamãe, dos irmãos, da família, de si mesmo, de tudo. Ele tem que ser o primeiro. Os primeiros frutos do nosso trabalho tem que ser para ele. Quer dizer, eu não posso pegar do meu salário, da minha ajuda de custo, e pagar as minhas contas e depois devolver para Deus os dízimos. Não. Eu poderia fazer o seguinte, preste atenção, eu poderia pegar os primeiros 10%, eu poderia usar para mim, e pegar os 90% restantes e colocar no altar. Deus não aceita isso. Não aceita. Não é a quantidade, mas a qualidade. Primeiro ele. Mesmo que as primícias sejam um pouquinho, mas tem que ser as primícias, os primeiros frutos. E eu não estou a falar isso para instigá-lo ou fazê-lo trazer os dízimos. Se você quiser ser dizimista, amém. Se você não quiser, paciência, o problema é seu. É você e Deus, Deus e você. Com os seus dízimos ou sem os seus dízimos, você pode ter certeza, a igreja vai arrebentar. Nós vamos arrebentar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro da gente. E quem tem o Espírito Santo tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Para a glória dele. Então, priorize, minha amiga e meu caro amigo, o Espírito Santo. Priorize receber o Espírito Santo. Mas eu já tenho o Espírito Santo. Tá bom, você já tem o Espírito Santo? Graças a Deus. Então você deve ser uma pessoa de caráter, de verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Você deve falar a verdade, você deve ser uma pessoa correta. Você deve ter um caráter tal e qual era o caráter de Jesus, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. É assim? Então não pense que as suas línguas estranhas, ou as suas profecias, ou o seu trabalho na obra de Deus, isso garante que você tem o Espírito Santo. Não. O que garante a gente ter o Espírito Santo é a vida, é o caráter, é a direção que ele dá, especialmente nas horas de tribulações, nas dificuldades, no deserto. Por exemplo, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Jesus sabia o que iria enfrentar, que era o diabo. Mas
O que ele fez? O Espírito Santo o ensinou, o guiou a fazer o jejum. E ele fez o jejum por livre e espontânea vontade para estar forte, estar em espírito 100%, para poder enfrentar o diabo, que é espírito também, o diabo é espírito. Então, é assim, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando você recebe o Espírito Santo, pronto, o reino de Deus está dentro de você. E aí você vai viver de acordo com a justiça dele, com a palavra dele. E aí você vai colher os frutos dessa obediência. Entendeu? Entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Buscai primeiro o reino de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Marido, mulher, filhos, pais, dinheiro, trabalho. O pão nosso de cada dia não vai faltar na sua mesa, porque o Espírito do Senhor Jesus vai guiá-lo aos pastos verdejantes. Pode haver miséria que houver, pode haver a pandemia que tiver, não interessa, guerras e mortes, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai guardar, vai levar você aos pastos verdejantes, porque os pastos verdejantes que ele tem para nós jamais vão ser destruídos pelas bombas, pela maldade e perversidade do homem. Entendeu? Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus, que Ele lhe tenha falado, lhe ajudado, que, enfim, que tenha caído a ficha para você buscar primeiro o que é mais importante, curar a alma para depois vir o seu corpo. Cura a sua alma, minha amiga e meu amigo, e o seu corpo vai agradecer, você vai ser magnífica, porque Deus estará dentro de você. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.